Não confie em pastor de Rolex e eu vou te falar por quê. E sejam bem-vindos ao canal Bastidores do Templo e hoje a gente vai falar sobre algo meio delicado. Pastor ostentando, roupas de grife, luxo, relógios caríssimos, mansões, entre outras coisas. Mas antes, vamos ver o que os influenciadores, empresários, pessoas que não têm nada a ver com o meio cristão às vezes, o que eles falam do uso do Rolex. Ele compra um relógio de 150 mil para ser aceito numa mesa. É um código de comunidade. Em outubro de 2018, cara chamado Andrew me recomendou a comprar um Rolex e eu falei pra ele, mano, você tá maluco, eu não vou pagar 30 mil reais num relógio nem a pau. Por quê? Porque se me pergunta a hora, editor, me pergunta a hora aí. Meio-dia e 36, tá? Nem se eu tivesse o relógio no pulso agora, eu olharia pro relógio. Só que ele me explicou o simbolismo de um Rolex, que basicamente você olha pra ele e o seu tempo vale muito. É impressionante como as pessoas passaram a me olhar de maneira diferente quando eu estava usando o Rolex. E eu acabei atraindo pessoas ultra high level pra nossa fraternidade a partir daquele momento. Por quê? As pessoas olhavam, pô, esse cara aqui, será que ele é de verdade? Quando eu apareci com o Submarino, o nego falou, caralho, vou começar a acreditar nele. É claro que é superficial, mas o jogo é jogado assim. 3 anos atrás eu não usava Rolex e achava coisa de idiota. Eu comecei a ter amizade com alguns bilionários e na mesa, às vezes a discussão da mesa era qual Rolex que é o seu? Aí cada um ficava mostrando, sabe? Os acessos, os lugares funcionam assim. O que o Rolex mudou na minha vida? Quando eu faço uma reunião de Rolex, eu me sinto mais poderoso. Eu me sinto mais confiante. Você já viu, né, pastor, sacerdotes ostentando Rolex, relógios de luxo, não somente relógio, mas também carrão de luxo, usando roupas de marcas e ostentando mansões nas redes sociais. Pois é, isso tem se tornado cada vez mais comum. Mas será que isso combina com o Evangelho de Jesus? Será que é esse o exemplo que a Bíblia nos ensina? Fica comigo aqui até o final então, porque isso é mais sério do que parece. Primeira coisa, Jesus viveu uma vida simples, em simplicidade. Vamos começar pelo maior exemplo que temos, Jesus Cristo. Ele era o Filho de Deus, mas viveu de forma simples. Ele mesmo disse, lá em Lucas 9,58, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não veio para acumular riquezas, veio para servir e salvar. E se o próprio Jesus viveu assim, por que um líder espiritual hoje precisa ostentar tanto? Segundo ponto, o perigo da ostentação. A ostentação de alguns líderes hoje é um grande perigo para a fé. E por quê? Porque ela desvia o foco de Jesus e coloca o foco no homem, na aparência, no dinheiro. E pior que isso, pode escandalizar os fiéis, principalmente os mais simples, que fazem sacrifícios para dizimar, ofertar e veem seus líderes vivendo como celebridades. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia é clara, na verdade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. E sobre os líderes diz, o bispo deve ser irrepreensível, não ganancioso, mas moderado. 1 Timóteo 3,2. Ou seja, quem lidera espiritualmente deve viver de forma ética, com equilíbrio, dando exemplo de humildade. Infelizmente, muitos estão vendendo um falso evangelho. Um evangelho da prosperidade sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento. Eles dizem se você tem fé, vai enriquecer. Mas isso não é evangelho. A verdadeira fé em Jesus nos ensina a confiar em Deus em qualquer situação, seja com muito ou com pouco. Se você segue alguém que só fala de dinheiro, bens materiais, fama, abra os seus olhos. Compare com a palavra de Deus, ore, peça discernimento e não se deixe enganar. A fé cristã é baseada em Jesus, na verdade, na humildade e no amor e não no luxo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir e deixe aqui nos comentários, você já se sentiu mal vendo esse tipo de ostentação no meio cristão? Vamos conversar sobre isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.